Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre uma super tecnologia que foi utilizada pelo rei Salomão. E se eu não explicar isso para você de forma tecnológica, vai beirar a insanidade. Provavelmente você, quando criança, assistiu Aladdin, onde um rapaz voa num tapete voador. Será que essa história ela simplesmente foi inventada pela Disney? Ou será que existe no mundo inteiro, não só em uma cultura, várias referências de tapetes voadores? Será que é algo fictício ou foi algo muito bem documentado até o período da Idade Média no passado? Então hoje você vai descobrir mais sobre o assunto. Mas, claro, eu peço encarecidamente que você verifique a sua inscrição aqui no canal. Veja se você está inscrito. É extremamente importante para que esse vídeo possa ser propagado. Veja se você está inscrito. Veja se aquele sininho de notificações está ativo para você receber o meu conteúdo. Peço encarecidamente que deixe o seu like para que esse vídeo não morra aqui, para que esse vídeo se propague para mais pessoas. E peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, porque a força expressora desse canal é você que determina o funcionamento desse canal. Se esse canal aqui não tiver audiência, não tem como eu produzir conteúdo. Então, peço para que compartilhe, peço para que deixe o seu like, para que esse canal possa ter audiência e assim eu trazer mais conteúdos novos para vocês, tá bom? Outra coisa, quem quiser conhecer o meu trabalho, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você conta com o meu contato pessoal e você aprende a desatar essas amarras horrorosas do sistema. Eu falo mais sobre isso no link aqui embaixo, tá bom? Pois bem, o que nós vamos falar hoje aqui? Hoje eu vou usar o rei Salomão como referência, mas essa história ela se estende até não só do Oriente Médio, mas até a Idade Média, porque a história de tapetes voadores está correlacionado ao povo de Israel, correlacionado à cultura hindu, cultura da Índia, está relacionada até mesmo o período da Idade Média, onde se havia muitos conflitos entre famílias reais. E nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. Pois bem, falado disso, o que é importante você entender sobre os tapetes voadores aqui, tá? Que não é algo só que está presente no rei Salomão, mas também está presente aí em outras histórias. O que é importante falar aqui para vocês, tá? Pois bem, Salomão, eu vou colocar só uma imagem de fundo aqui para você poder entender. Deixa eu voltar aqui a imagem, tá? Para você poder entender aqui. Vamos lá. Salomão, ele foi conhecido por escrever 2 livros. Ele foi conhecido por escrever 2 livros. O primeiro livro é Chave Menor, de Salomão, Goética, e Chave Maior, de Salomão. Salomão, durante a vida dele, ele se absteve de adorar ao Senhor e passou a uma vida profana, onde começou a se relacionar com mulheres estrangeiras, biblicamente falando, até mesmo na Torá está isso. E durante bom tempo do seu reinado, ele fez referência ao ocultismo. Somente no final da sua vida foi quando ele se arrependeu. Nós vamos falar sobre a parte de Salomão que vive no ocultismo. Então o que acontece é o seguinte: nessa época onde Salomão começou-se a aprisionar demônios, ele começou a receber certo nível de sabedoria, principalmente sobre o campo eletromagnético da Terra. Porque a história dos tapetes voadores, que está até mesmo presente, né, em algumas referências na enciclopédica rabínica, é o seguinte: os tapetes voadores eles voam livremente, mas eles não podem tomar certas rotas. Os tapetes voadores eles voam de um ponto A para um ponto B, mas eles precisam respeitar algumas regras. E quais regras são essas que ele tem que respeitar? O campo eletromagnético da Terra. Então Salomão só conseguiria voar com um tapete voador se ele estivesse em cima de um campo magnético, e graças a isso ele conseguia ir de um ponto a outro. E nós vamos falar sobre essas referências aqui, principalmente porque esses tapetes eles eram confeccionados utilizando um material que consegue anular a gravidade. Eu já falei aqui no canal
que existe um mineral chamado gravitron, que é uma pedra preciosa metálica, que ela é capaz de flutuar em nossa realidade. Então, por exemplo, essa pedra ela fica flutuando, ela não cai no chão. E ela foi muito utilizada no passado para construção de naves, construção de vimanas, construção de discos voadores, construção de tapetes, construção de tudo que você pode imaginar que fazia os seres humanos. Até os trajes energéticos, depois eu falo sobre eles, foram construídos com essas pedras. Então elas garantem ao portador a completa anulação da gravidade, possibilitando que a pessoa possa voar pelo céu. E isso foi utilizado nesses tapetes voadores, que fazia com que Salomão pudesse ir de um ponto a outro através desse tapete. Curioso fato é, a história original nos conta que esse tapete tem 3.600 milhas, ou seja, um tamanho completamente absurdo e grande, que seria praticamente impossível construir um tapete desse, visto que a milha é algo assim, até um pouco maior do que a quilometragem. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que, se você for analisar o contexto histórico falado pelo povo da Índia e também pela enciclopédia rabínica, o tapete de Salomão ele era tão grande que poderia caber Israel inteira em cima dele. E aí entra um pequeno detalhe que eu vou falar para vocês, porque existem várias histórias de tapetes voadores pelo mundo inteiro. Tapetes menores e tapetes maiores, tá? Mas principalmente o que me leva a crer nesse caso do rei Salomão sobre um tapete voador tão grande, a ponto, tem histórias que esse tapete já carregou 40 mil pessoas, histórias rabínicas antigas. O que me leva a crer é que Salomão ele tinha um dispositivo, graças a todo esse ocultismo, assim como Hitler, assim como o exército americano fez acordos com alienígenas para dispor de tecnologia, e nós sabemos que esses alienígenas são demônios, assim foi com Salomão também. Então, o meu entender é o quê? É que Salomão, ele dispondo dessa tecnologia, confeccionou uma plataforma voadora absurda. E naquela época, por dispor de riquezas, nós estamos falando do rei Salomão, talvez um dos caras mais ricos desse mundo. Se você pegar a fortuna de Elon Musk e multiplicar por mil, não estou falando de 100, por 1000, você não chega na riqueza do rei Salomão. De tão rico que era o reinado de Salomão. Então nós estamos falando o seguinte, provavelmente, tá? Foi se construído uma plataforma hiper tecnológica com dispositivos de antigravidade, e nessa plataforma ela deve ter sido confeccionada com um tapete para agradar a realeza, agradar o rei. Então provavelmente é uma plataforma metálica construída, e para não ficar tão sem graça foi colocado um tapete para que as pessoas pudessem ficar em cima, tipo um surfista prateado, só que a diferença é ter um tapete na prancha de surf dele. Seria mais ou menos isso aí. Então a minha ideia, ponto principal do tapete do rei Salomão, que era tão grande, é desenvolver uma plataforma gigante de locomoção no céu, e essa plataforma ela foi adequada para que se pudesse viajar juntamente à realeza, colocando tapetes, colocando iguarias, de tal maneira que a pessoa que viajasse ali viajasse de forma mais luxuosa, mais confortável. Eu penso que uma das hipóteses é essa, porque existem referências dos voos do rei Salomão para tudo quanto é canto, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só, existem algumas histórias pelo mundo, tá? Quando Deus designou a Salomão rei sobre toda a criação, ele deu a ele um grande tapete de 60 milhas de comprimento e 60 milhas de largura, feito de seda verde, entrelaçada com ouro puro e adornada com ornamentos figurados. Isso aqui são histórias, pessoal. Histórias que falam sobre o tapete do rei Salomão. Mas, fato curioso, tá? Fato curioso é o seguinte, ó. O Salomão, ele voou, tá, para a Ásia. Ele voou para a Ásia, para regiões completamente diferentes, distantes do Oriente Médio. E você encontra referências do rei Salomão para tudo quanto é canto, principalmente na Ásia.
Então tu imagina a distância que é lá de Israel para a Ásia. Quantas milhares de milhas que são, e simplesmente o rei Salomão foi visto na Ásia. Então tem histórias de picos famosos que foram visitados, regiões que foram visitadas pelo rei Salomão, tá? Inclusive a história do rei Salomão, se eu for contar para vocês, o rei Salomão ele lutou contra monstros, ele venceu a guerra contra monstros. O rei Salomão ele conseguiu tecnologias não só de antigravidade, mas também ele conseguiu o elixir da juventude. Ele foi o precursor, junto a outras pessoas, claro, mas precursor do elixir da juventude. Então tem muitas coisas. Inclusive tem uma história do rei Salomão que ela é incrível, tá? Eu vou só voltar aqui a imagem aqui para conversar com vocês. Tem uma história do rei Salomão. Isso não só o rei Salomão, mas Davi também tem a mesma história, tá? Isso não é escrito na Torá. Não tem referência disso na Torá. Na verdade, tem uma referência apenas. Tem uma referência apenas. Na Bíblia, tinha na Bíblia, mas foi removida. Tanto Salomão quanto o rei Davi, eles conseguiam voar em águias, tá? Você já ouviu falar provavelmente sobre grifo. Se você não sabe o que é um grifo, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Grifo, The Witcher. Eu acho que a melhor referência que a gente pode ter aqui é sobre esse animal aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma águia, pessoal. Grifo é uma águia grande, que ela é capaz de levar o seu portador até mesmo em cima dela. Então, o grifo é uma águia imensa que pode voar pelos céus. Ela tem um corpo parecido com o de um leão, só que tem asas, tá? Isso é um grifo e ele pode ser montado. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais aqui, ó. Mas aí a imagem tá pequena aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui grifo. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Apareceu aqui, ó. É uma águia, é um animal híbrido entre leão e águia, tá? Então você pode montar nele e ele ainda consegue voar, tá? Então tem referências em histórias antigas sobre esses grifos. E o que acontece é o seguinte, tem histórias que tanto o rei Salomão quanto o rei Davi, eles montavam nessas águias e conseguiam voar pelos céus, tá? Inclusive, na antiga aliança, fala que Deus, quando vinha dos céus para poder ver o povo de Israel, para poder ver o que estava acontecendo, Deus estava montado em sua montaria, que era um cavalo que tinha asas, tá? Então existem algumas referências a esses animais aí. Só que eu vou dar uma pincelada sobre que Deus que é esse que era adorado na antiga aliança, tá? Logo lhe adianto que era o diabo, tá? Não porque o povo de Israel é mau, longe disso, mas porque esse povo sempre se envergou para o mal, né? A Bíblia inteira é a história do povo de Israel que desobedece a Deus e se enverga para outros deuses. Então as referências que estão lá são referências de outros deuses, tá? E aí, claro, Salomão se arrependeu no final, isso aí é entre Deus e Salomão, não tem nada a ver com isso, mas eu quero deixar o registro para vocês que não só existiam esses tapetes voadores, mas também o Salomão, inclusive eu vou colocar aqui águias, só para me ver se aparece aqui, ó. Olha só, Salomão ele estava acostumado a voar pelo ar em uma grande águia que o carregou um dia para Tadmor no deserto, tá vendo? Então existem essas referências de Salomão também. Salomão também estava presente aí, tá? Voava com essas águias. Deixa eu voltar aqui a imagem só para você poder entender. Então existem referências sobre o rei Salomão até mesmo voando em águias. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitos dos mistérios que assolam a humanidade fazem profunda menção e referência ao Salomão. Por exemplo, Salomão ele tem referências de Israel no Brasil. Por exemplo, a palavra Basil, que vem de Brasil, ela faz referência ao rei Davi, tá? Faz referência ao rei Davi. E o rei Davi ele tinha um conselheiro chamado Basil. E para poder construção do templo de Deus,
foi-se buscar as melhores madeiras do mundo. E as melhores madeiras eram consideradas as madeiras de pau-brasil, tá? Então vinha-se o Brasil para poder extrair madeira para mandar para Israel. Então assim, tem referências do reinado tanto de Davi e de Salomão pelo mundo inteiro. Por isso que se é considerado os dois maiores reinados de Israel, tá? Pois bem, o tapete voador, ele é bem documentado. Inclusive, até no período renascentista, teve essa questão de tapetes voadores, tá? Só que alguém perdeu a guerra. Deixa eu colocar para vocês aqui. Esse aqui é um relato de disco voador do passado, tá? É um disco giratório, tá vendo? As pessoas elas não sabiam enxergar corretamente aquilo que estava no céu. Mas o fato é, Salomão, ele foi conhecido por dispor de grande tecnologia também, porque essas pedras preciosas hoje em dia elas não existem mais na superfície, tá? E os lugares onde elas estão protegidas a 7 chaves, tanto que as pessoas que buscaram por essas pedras, elas já não estão mais entre nós, tá? Então tem certos assuntos que o governo gosta de manter em segredo. Agora, o fato é, que eu acho que é muito interessante de ser ressaltado aqui, o tapete do rei Salomão, que foi descrito tanto na enciclopédia judaica, quanto nos contos hindus, quanto nos contos pelo Oriente Médio, pela Ásia, as referências de Salomão voando sobre um tapete voador, ao meu entender, né, como Salomão mexia com o ocultismo, assim como Hitler mexia com o ocultismo e se desenvolveu discos voadores, né? Você pega aí, por exemplo, Hitler tinha uma equipe especial de pessoas, ok? Que era como se fosse a CIA, por exemplo, que ia pelo mundo inteiro procurando, né, evidências tecnológicas para estudar, catalogar, trazer para a Alemanha e ver se é possível replicar. E os discos voadores foram exatamente essa referência. Começou-se a buscar referências pelo mundo e foi catalogado que daria para construir discos voadores. Então essas equipes elas entraram, né, é o famoso Sol Negro, né, que é a equipe Black Sun do Hitler. Até o nome chama Sociedade Tully. Eu acho que o nome mais fácil conhecido pelo mundo é Sociedade Tully, que é o serviço secreto alemão que ficou encarregado de se desenvolver discos voadores, Sociedade Tully. E aí entra uma questão, foi-se estudado em Israel, o Bigodudo, você tem fotos de alemães em Israel, foi para tudo quanto é canto, ele mandava pessoas para buscar referências. E eu acredito veementemente que esses tapetes voadores, eles voavam pelo campo magnético da Terra, ok? Eles conseguiam de um ponto a outro, como se anda em linhas de trem, Você não consegue ir livremente. Você tem que usar um campo magnético para você ir de um ponto a outro. Eu acredito que a forma que esse tecido foi feito era basicamente com alguns fios, usando esses minerais, de tal maneira que esse tapete conseguia levitar. Agora, o funcionamento do tapete, dele ir para frente, para trás, dele praticamente se locomover, ele é desconhecido. Aí eu não sei se teria algum dispositivo que fazia com que o tapete se locomovesse, ou simplesmente alguma coisa por trás, talvez aí alguma coisa bem oculta direcionava esse tapete. Mas a gente não sabe como ele se locomovia. A gente sabe que existem fortes evidências sobre o tapete voador, não só do rei Salomão, mas até mesmo da cultura hinduísta, da cultura sírica, cultura do Oriente Médio, tudo quanto é canto, período, até mesmo no período da Idade Média, existiam esses tapetes. Agora, uma coisa interessante, falando sobre esse tapete para a gente poder finalizar, é que, deixa eu só arredar isso daqui, é que as pessoas acreditavam, tá? Deixa eu ver se eu vou achar aqui a referência, ó. O manuscrito foi trazido da Pérsia para os ingleses, né? E os pergaminhos escritos por um estudioso judeu chamado Isaac continha a surpreendente afirmação de que os tapetes voadores foram tecidos e vendidos até o final do século VIII depois de Cristo, né? Entendeu? Tanto que isso aqui foi conhecido pelo mundo. Mas a clientela desses tapetes estava à margem da sociedade respeitável, pois os governantes muçulmanos consideravam esses tapetes voadores
uma invenção do diabo. Então, o que acontece é o seguinte: Salomão, ele foi um rei que governou para o diabo a sua vida inteira. Quando criança, Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus concedeu sabedoria a Salomão. Quando adulto, Salomão começou a se envergar pela luxúria, pelos prazeres mundanos da carne. Então Salomão começou a cobitar com mulheres estrangeiras. E ali começou a sua ruína, porque ele começou a trazer para o povo de Israel adoração ao paganismo. E ali foi o seu reinado. Foi um reinado pagão de adoração ao diabo. Somente no final, isso a própria Bíblia está falando sobre isso, eu não estou inventando história. No final do reinado do rei Salomão, já velho em idade avançada, ele se arrepende dos seus fatos, se arrepende daquilo que ele fez e pede perdão ao Criador, pede perdão pelos atos que foram cometidos. Então o que acontece? O rei Salomão, ele governou para o diabo. Foi concebido tanto ao povo de Israel a governança pelo diabo. Pelo menos no período de Salomão. Tá? Período de Salomão, período de Jezabel, período de... todos esses Herodes foram períodos concebidos ao diabo. Os outros períodos eu não sei. Mas esses períodos foram reinados do diabo, reinado das trevas. O capeta era o deus desses caras. E aí existe esse consenso que o tapete foi dado pelo diabo a Salomão, como forma de agradecimento à sua adoração. Então existe essa referência e analogia, tá? O que você precisa entender é que o povo de Israel, a história nos conta o seguinte, que o povo de Israel adorava a Deus, passava um período, por exemplo, tu pega aí Jezabel, o povo adorava as trevas. Aí tu pega o povo de Moisés, adorava o diabo. Aí tu pega o povo de não sei o que, adorava a Deus. Aí tu pega o povo de não sei o que, do profeta Elias, adorava a Deus. Tu pega, por exemplo, do rei Davi, aí adorava a Deus, mas depois se envergou para o mal. Aí rei Salomão adorava o diabo, depois se arrependeu. Então o tempo todo é um relacionamento onde o povo de Israel adora a Deus, sai de Deus, vai para o diabo. Depois volta para Deus, sai de Deus, vai para o diabo. Então fica nesse famoso vai e vem. A Bíblia, a Antiga Aliança, é isso. É o povo adorando o tempo todo o diabo. Então, qual que é a questão que eu falo aqui para vocês? Ao meu entender, todos esses grandes presentes, e até mesmo esse folclore, essa concepção de que Salomão voava num tapete voador e que ele era conhecido no mundo inteiro, viajava, almoçava em um lugar, reinava, sabe, tinha um grande poderio. Tudo isso eu penso que foi profundamente ocultista. Foram uma tecnologia, foi um preceito que não foi dado por Deus, mas sim pelo diabo para agradar ao homem. E claro, existem casos, né, folclóricos também, que esse tapete teve um momento que ele deixou de voar, né, porque até mesmo desagradou o diabo aquilo que Salomão começou a fazer. Então, qual que é a premissa do tapete voador de Salomão? Que assim, se a gente for catalogar, meu irmão, tem história... Né? Eu poderia ficar 4 horas só falando de história do rei Salomão de tapete voador aqui. Só que eu estou querendo encurtar a história para você não perder tanto tempo, mas você saber que algo assim já aconteceu. Porque não só o rei Salomão, mas no Oriente Médio, mas também já foi falado sobre isso na Ásia, na Índia também tinha tapetes voadores. A questão, inclusive a história da Índia era que gênios, né, gênios são demônios que concedem desejos, foram eles que criaram os tapetes voadores. Então, e todo mundo tem referências ocultas sobre esse tapete voador. Mas eu penso o seguinte, eu penso que esses tapetes voadores, eles estão relacionados a um mineral que hoje não tem mais na superfície, chamado gravitron. Hoje em dia essa palavra nem está catalogada no Google, ela faz referência a micro-ondas, tá? E basicamente são minerais que conseguem levitar. Mas você tem que estar no campo magnético exato para fazer essa levitação. E aí praticamente foi-se utilizado no período da tecelagem desses tapetes, de tal maneira que eles conseguiam levitar. Assim como trajes energéticos foram criados da mesma forma, tá? Então a ideia, a concepção de um tapete voador não é tão absurda se você considerar essas pedras, porque esse tapete ele era adornado de pedras preciosas.
Se você levar em consideração que essas pedras elas faziam essa referência. E aí você imagina que para poder voar em cima desse tapete, porque assim, como é que você freia, como é que você vai de um lado para o outro, para poder voar nesse tapete, o que se entende é o seguinte, você tinha que estar no ponto magnético exato para que ele começasse a levitar. E para voltar para casa você tinha que pegar uma rota magnética exata, como se fossem linhas de trilho de trem, né, praticamente no céu, para ir e para voltar. E tinha que ser respeitar essas linhas. Então, assim, não chega a ser tão absurdo, porque a gente sabe que isso aí é humanamente possível. Né? Então o tapete não tinha pensamento próprio, mas sim, através dessas linhas magnéticas no céu, e utilizando de pedras de antigravidade, ele conseguia montar em cima desse tapete e ser levado até o ponto A, o ponto B, e ficar famoso em sua época por estar voando no tapete voador, tá? Que chegava até os seus 200, 300 km por hora, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. A propósito desse vídeo é debater um pouco sobre esse folclore, sobre esses mitos, sobre principalmente essa história do tapete voador de Salomão, que foi conhecido não só no passado, mas no mundo inteiro, que faz alusão e referência a não só a história do rei Salomão, mas do mundo inteiro. Essa alusão ela faz referência ao mundo inteiro, tá? Com histórias de reis que voavam em cima de tapete, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.